Fique atento a essa leitura. Um abraço para nossa irmã Silvania Guerra, que também acabou de entrar ali de Machados. Deus abençoe a vida dos irmãos aí de Machados. Já pedindo que vocês se inscrevam em nosso canal Baléu Literário no YouTube, para chegarmos a 1000 inscritos ainda este mês, ok? Faça isso, compartilhe, né? Nos dê essa alegria, contamos com a sua ajuda, com a sua participação. Jonathan Edwards, Tempos de Refrigério. No começo do século XVIII era visível nas 13 colônias, que em pouco tempo seriam conhecidas como Estados Unidos, o declínio da fé evangélica, provocada pela influência do processo colonizador, com seu subsequente aumento populacional, sucessão de guerras brutais e declínio da espiritualidade dos ministros. Muitos entendiam nessa época que a fé deveria estar circunscrita apenas à esfera privada, e a função da igreja seria estimular apenas uma piedade pessoal, mas não criticar ou questionar a ética pública de uma comunidade movida pela busca de prosperidade material. No entanto, em 1726, um avivamento começou nas congregações reformadas holandesas em New Jersey, com as pregações de Theodore Flerisgouzen. Pouco depois, esse avivamento alcançou os presbiterianos escoceses, por meio das pregações de William Tennant, Gilbert Tennant e Samuel Davies. Jonathan Edwards nasceu em 1703, único filho homem de Esther Stoddart e Timothy Edwards, que era pastor congregacional em Windsor, Connecticut. Era uma criança precoce e com 5 anos começou a estudar hebraico, grego e latim. Com 11 anos escreveu um tratado sobre aranhas e pouco antes de completar 13 anos entrou no Yale College em New Haven, Connecticut. Em 1720 recebeu o grau de bacharel em artes e aos 20 anos recebeu o grau de mestre em artes. Em abril ou maio de 1721, Edwards experimentou a conversão, impactado pelas palavras de 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ele escreveu depois: a partir daquele tempo eu comecei a ter um novo tipo de compreensão e ideias a respeito de Cristo, e da obra da redenção e do glorioso caminho da salvação através dele. Eu tinha um doce senso interior dessas coisas, que às vezes vinham ao meu coração, e a minha alma era conduzida em agradáveis vistas e contemplações delas. E a minha mente estava grandemente engajada em gastar meu tempo em ler e meditar sobre Cristo, e a beleza e a excelência de sua pessoa, e o amável caminho da salvação pela livre graça nele. Esse senso que eu tinha das coisas divinas frequentemente e repetidamente se inflamava, como uma doce chama em meu coração, um ardor da alma que eu não sei expressar. Após servir numa pequena igreja presbiteriana em Nova York e em uma pequena comunidade congregacional em Bolton, Connecticut, voltou ao Vale como tutor em 1723. Em fevereiro de 1727, foi ordenado ao pastorado, servindo como auxiliar na congregação pastoreada por seu avô, Salomon Stoddard, no ministério de uma igreja congregacional em Northampton, alguma coisa assim, mas Massachusetts. E ele trabalhou no ministério pastoral com uma dedicação incansável, como ele havia escrito em suas resoluções. Resolvi orar e lutar de joelhos. Renovarei minha dedicação a mim mesmo, a Deus. O mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja. Que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo.
mas inteiramente e completamente pertencente a Deus, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. Ele se casou aos 24 anos, em julho de 1727, com Sarah Pierrepont, filha de um pastor. Ela era uma mulher de rara intelectualidade, porém, como seu marido, totalmente devota à glória de Deus e a uma experiência de oração que a levava algumas vezes a quase falência física. Sarah sempre acompanhava seu marido nos momentos de oração. Em seu momento devocional diário, ele ia de cavalo para um bosque e caminhava sozinho meditando. Ele anotava suas ideias em pedaços de papel e, para não perdê-los, os pendurava em seu casaco. Ao voltar para casa, era recebido por sua esposa, que o ajudava a tirar suas anotações. Eles tiveram 11 filhos, todos cristãos, e sua vida familiar feliz foi um modelo para todos os que o visitaram. Após a morte do avô, cujo pastorado durou 60 anos, ele assumiu a igreja em Northampton, em fevereiro de 1729. Mas a indiferença espiritual da congregação o incomodava profundamente. Em 1734, durante uma série de pregações sobre a justificação pela graça por meio da fé, começou um avivamento em sua congregação, que rapidamente se espalhou por Connecticut e Nova Jersey. Um dos sermões pregados nessa época foi Uma Luz Divina e Sobrenatural, onde Edwards afirma que a verdadeira piedade consiste numa forte convicção de beleza, ou da beleza e glória de Deus e do Evangelho. Um sentido verdadeiro da glória divina e superlativa presente nessas coisas, uma excelência que é de uma espécie intensamente mais elevada e de uma natureza mais sublime do que noutras coisas. Uma glória que as distingue grandemente de tudo quanto é terreno e temporal. Aquele que é espiritualmente iluminado verdadeiramente aprende a ver isso, ou tem uma percepção disso. Ele não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem um sentimento, um sentido da natureza gloriosa de Deus em oração. Não há somente uma percepção racional de que Deus é santo e que a santidade é uma boa coisa, mas uma percepção do caráter atraente da santidade de Deus. Não há apenas a conclusão especulativa de que Deus é gracioso, porém o senso de quão amável Deus é, por causa da beleza desse atributo divino. A verdadeira experiência cristã, então, é sensível e afetiva. Assim, em suas palavras, o Espírito de Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária. Muita gente estava correndo para receber Jesus. Esta cidade estava cheia de amor, cheia de alegria e cheia de temor. Havia sinais notáveis da presença de Deus em quase cada casa. Edwards reconheceu que mais de 300 almas foram salvas, trazidas para Cristo, em Northampton. Nesta época, sua cidade tinha cerca de 2.000 habitantes. Não havia sequer uma pessoa da cidade, velha ou jovem, que não estivesse interessada nas grandiosas coisas do mundo eterno. O trabalho de conversão era levado adiante da maneira mais surpreendente. As almas vinham, multidões delas, a Jesus Cristo. Ele chegava a passar 13 horas em seu gabinete pastoral, estudando as Escrituras e aconselhando os membros de sua igreja. Nessa época ele escreveu uma obra intitulada Uma Fiel Narrativa da Surpreendente Obra de Deus, onde detalha como a conversão cristã ocorre. Esses acontecimentos foram uma preparação para o iminente avivamento conhecido como o Grande Avivamento. Muito bem, estamos falando sobre Jonathan Edwards. Esse grande pastor, teólogo e pensador cristão que influenciou gerações também depois dele. Estamos aqui tratando sobre a vida de mais uma biografia. Se você não viu as demais,
acesse o nosso canal Balela Literário, se inscreva, né, por favor, é um pedido nosso. Compartilhe o nosso canal no YouTube, Balela Literário, para que outras pessoas possam também se inscreverem, para a gente poder chegar a 1000 inscritos neste mês. Um abraço, nossa irmã de Jane Costa também. Diz: boa tarde, pastor, e toda a família congregacional, amém. Aqui a nossa irmã Lívia, Esther entrou, Sara Deise também, a paz do Senhor para toda a sua família aí, Livinha e Sara também, viu? Para toda a sua família, um grande abraço. Amém. Não esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal Balela Literário, hein? Lá você vai ter todas as biografias para você ver, rever e compartilhar. Ao considerarmos os escritos de Edward, temos um vislumbre de seus interesses e aptidões. Ele escreveu cerca de 1000 sermões, e seu alvo era levar os homens a entenderem, sentirem e responderem à verdade do Evangelho. Seus sermões eram esboçados segundo o método puritano, que incluía a exposição do texto bíblico acolhido, a apresentação da doutrina, apoiada por outros textos bíblicos, a aplicação às questões do dia a dia. Ele ocultava a sua erudição por trás de uma clareza deliberadamente simples. Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregado em Enfield, Connecticut, em 8 de julho de 1741, baseado em Deuteronômio 32:35, é seu sermão mais famoso, o que também marca o início do grande avivamento. Antes desse sermão, por 3 dias não se alimentara nem dormira, rogara a Deus sem cessar: dá-me a Nova Inglaterra. O povo, ao entrar para o culto, se mostrava indiferente e mesmo desrespeitoso. Edward iria pregar e, ao dirigir-se para o púlpito, alguém disse que ele tinha um semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Sem quaisquer gestos, encostado no braço sobre o púlpito, segurava o manuscrito e lia numa voz calma e penetrante. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror em que estava. Em certa altura, um homem correu para a frente, clamando, suplicando por oração, sendo interrompido pelos gemidos de homens e mulheres. Quase todos ficaram de pé ou prostrados no chão. Alguns se agarravam às colunas da igreja, pensando que o juízo final havia chegado. Durante a noite inteira, ouviu-se na cidade, em quase todas as casas, o clamor daqueles que, até aquela hora, confiavam em sua própria justiça. O efeito foi duplo. Primeiro, eles abandonaram as suas práticas pecaminosas. Depois que o Espírito de Deus começou a ser derramado tão maravilhosamente de uma maneira geral sobre a vila, pessoas logo deixaram as suas velhas brigas, discussões, interferências nos assuntos dos outros. A taverna foi logo deixada vazia e as pessoas ficavam em casa. Ninguém se afastava a não ser para negócios necessários ou por causa de algum motivo religioso. E todos os dias pareciam, em muitos sentidos, como um dia de domingo. Segundo, eles começavam a aplicar os meios de salvação: leitura, oração, meditação, as ordenanças pessoais. Seu clamor era: o que devo fazer para ser salvo? Seus ouvintes sentiram as grandes verdades da Escritura de que toda boca ficará fechada no dia do juízo e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. Interessante, se você nunca leu, né, este sermão, tem na internet disponível, né, o Pecadores nas mãos de um Deus irado. São palavras duras que Edward usa para alertar a consciência, né, da sua comunidade. Palavras que hoje, né, não fazem muito discípulos ou não afagam muito o coração dos crentes modernos. Nossa irmã Maria Lúcia Xavier está aí também,
atenta à leitura da biografia de Jonathan Edwards. Zielma Monteiro também aqui no Instagram. Zielma Monteiro no Instagram. Laís Farias entrou. Estamos lendo sobre a vida de Jonathan Edwards. Queremos lembrar também que se você que entrou agora quer ver as outras biografias, acesse o nosso canal Balada Literário no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você será avisado, ok? Faça isso, nos ajude para que esse mês possamos chegar a 1000 inscritos no canal. Muito bem. Na mesma época, em 1739 e 1740, George Whitefield pregou em 12 das 13 colônias e teve um papel central na continuação deste avivamento. Em 1740, chegou a pregar para multidões de até 8.000 pessoas durante um mês, em quase todos os dias. Durante estes avivamentos, entre 25.000 e 50.000 pessoas se converteram. Olha que coisa bacana. Entrando para as igrejas, sem contar os convertidos que já eram membros das igrejas. Nessa época, a população das 13 colônias era de pouco mais de 1 milhão de pessoas. E Edwards se tornou um dos mais capazes instrumentos e defensores do avivamento. Outro sermão importante é a exposição versículo por versículo de 1 João 4, a verdadeira obra do Espírito, que ele pregou no Valley College em setembro de 1741, que era uma resposta a algumas críticas aos aspectos emocionais do avivamento feitas por certos ministros congregacionais. Edwards sabia que problemas acompanham o avivamento, pois Satanás, o qual, segundo ele observou, foi treinado no melhor seminário teológico do universo, segue a um passo de Deus, pervertendo ativamente e caricaturando tudo quanto o Criador está fazendo. Então, a primeira parte do seu sermão ele passa a mostrar quais são os sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Na segunda parte, então, ele demonstra os sinais bíblicos de uma obra do Espírito Santo. São elas: amor por Jesus, Filho de Deus e Salvador dos homens, agir contra os interesses do rei de Satanás, que busca encorajar e firmar o pecado e fomentar as paixões mundanas dos homens, profunda consideração pelas Sagradas Escrituras, revelação dos caracteres opostos do Espírito de Deus e dos outros espíritos que falsificam suas obras, e se o Espírito que está em ação em meio a um povo opera com espírito de amor a Deus e ao homem, temos aí um sinal seguro de que este é o Espírito de Deus. Seu interesse por assuntos teológicos se evidencia pela amplidão de suas obras, abordando quase todos os temas doutrinários. Às vezes, ele tem sido considerado um teólogo filósofo por causa de alguns de seus escritos, mas jamais deixou que a filosofia lhe ensinasse a fé ou que o desviasse da Bíblia. Ele extraía das Escrituras as convicções, e a verdadeira estatura dele deve ser equilatada como um teólogo bíblico. Como escreveu J. Parker, por toda a sua vida, Edward alimentou a alma com a Bíblia. Por toda a sua vida, alimentou o rebanho com a Bíblia. Ele é mais frequentemente estudado por causa de sua descrição agostiniana do pecado humano e da total suficiência da graça de Deus em Cristo por meio do Espírito. Marquinhou diz que para Edwards a raiz da pecaminosidade humana era o antagonismo contra Deus. Deus era justificado ao condenar os pecadores que menosprezavam a obra de Cristo em favor deles. A conversão importava uma mudança radical do coração. O cristianismo verdadeiro envolvia não somente compreender algo de Deus e dos fatos das Escrituras, como também um novo senso da beleza, santidade e verdade divinas. Quando somos cativados pela beleza do amor e da glória de Deus em Cristo.
De acordo com Noll, as implicações para a conversão que o conceito da natureza humana subentendia ocupavam um lugar principal do pensamento de Edwards. Ele dizia que um pecador, por natureza, nunca escolheria glorificar a Deus, a não ser que o próprio Deus mudasse o caráter daquela pessoa ou implantasse um novo senso do coração para amar e servir a Deus. A regeneração, ato de Deus, era a base para ações humanas do arrependimento e da conversão. Para Edwards, toda a verdadeira vida cristã depende totalmente, do começo ao fim, da graça e da soberania de Deus. Como ele escreveu, tudo é de Deus e em Deus e para Deus. E quanto a isso, Deus é o começo, meio e fim. Ele cria que o Deus onipotente exigia arrependimento e fé das suas criaturas. Então proclamava tanto a absoluta soberania de Deus quanto a urgente responsabilidade dos homens em responder ao chamado evangelístico. Edwards também escreveu um livro clássico de psicologia da religião, o Tratado das Afeições Religiosas, em 1746, baseado em uma série de sermões em 1 Pedro 1 e 8, pregados em 1742 e 1743. Apesar de sua educação lógica e racional, ele argumentava que a fé verdadeira reside no coração, no centro das afeições, emoções e inclinações. Ele detalhou da forma minuciosa os tipos de emoções religiosas que, em grande medida, são irrelevantes à espiritualidade verdadeira. Esse livro termina com uma descrição de 12 marcas que indicam a presença da verdadeira espiritualidade cristã. Estas provêm de uma fonte divina e sobrenatural, o Espírito Santo, que irá gerar no fiel atração a Deus e seus caminhos por amor a Ele, paixão pela beleza da santidade divina, novo conhecimento, convicção de que as verdades proclamadas pela fé cristã são concretas, humildade, regeneração, um espírito semelhante ao de Cristo, temor a Deus, equilíbrio entre as várias virtudes cristãs, anseio por Deus e comportamento guiado pela Escritura, em cumprimento à prática cristã. A análise cuidadosa de Edwards sobre a fé genuína enfatizava que não era a quantidade de emoções que indicava a presença da verdadeira espiritualidade, mas as origens de tais afeições em Deus e a sua manifestação em obras que o glorificam. Como Bick e Pederson escrevem, esta tem sido há muito considerada por muitos historiadores como sua obra mais influente. Em 1749, ele publicou um livro de memórias intitulado A Vida de David Brainerd, um evangelista que viveu durante o tempo com sua família e morreu em Northampton em 1747. Ao elaborar seu ensino sobre a conversão, Edwards usou como estudo de caso, pontuando extensas reflexões sobre a vida e o ministério de Brainerd. É considerada uma de suas obras mais comoventes. Pela influência de seus escritos, ele é considerado o mais profundo teólogo e filósofo dos Estados Unidos. Lloyd Jones, que devia muito aos escritos de Edwards, disse: eu sou tentado, talvez totalmente, a comparar os puritanos aos Alpes, Lutero e Calvino ao Himalaia e Jonathan Edwards ao Monte Everest. Edwards dependia totalmente da graça de Deus, que dominava sua peregrinação intelectual, sempre mantendo seu intelecto e estudos subordinados à Escritura. Ora, Jonathan Edwards, como outros nós vimos também aqui, não é? Era um pensador, era um teólogo e era muito mais, ele era até um filósofo, um grande pensador, estudioso, mas ele sempre subordinava os seus estudos à autoridade das Escrituras. Então, para ele, a palavra está acima de tudo, né? De todo estudo, de toda inteligência, de toda ciência que a gente possa, né, adquirir, que a gente possa absorver. Ok? Um abraço, nossa
Irmã Cláudia Juvino, boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Creu Lima também. Laudiceia Santos. Thelma Salles, boa tarde para todos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém. Irmã Thelma, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Aqui Josenildo Alves também, Érica entrou aqui também. Muito bem, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando também pelo Instagram. Estamos falando sobre a vida deste homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Se você não viu as demais biografias, acesse o nosso canal Balaio Literário, se inscreva, assine o sininho também, dê um joinha, que isso também nos ajuda a crescer. Como também compartilhe entre os seus amigos nosso canal Balaio Literário no YouTube, para ver se a gente consegue chegar à marca dos 1000 inscritos neste mês. Edwards também escreveu um livro intitulado Um Humilde Esforço para Promover a Concordância Explícita e a União Visível do Povo de Deus em Oração Extraordinária para o Reavivamento da Religião e o Avanço do Reino de Cristo na Terra. Tudo isso aqui é o título do livro. Em 1748. Nesta obra, ele fez um apelo a muitas pessoas em diferentes partes do mundo por expressa concordância para se chegar a uma união visível em extraordinária, fervente e constante oração por aquelas grandes efusões do Espírito Santo, o qual trará o avanço da Igreja e do Reino de Cristo. Sua convicção era que, quando Deus tem algo muito grande a realizar por sua Igreja, é de sua vontade que seja precedido pelas extraordinárias orações do seu povo. Neste tempo, a condição espiritual das igrejas batistas na Inglaterra era deplorável. John Sutcliffe, acho que é alguma coisa assim, você fala inglês, você sabe disso, pastor da igreja batista de Orney, Buckinghamshire, leu o livro de Edwards e propôs aos seus companheiros pastores na associação que separasse uma hora na primeira segunda-feira à noite de cada mês para orar, para que o Espírito Santo possa ser derramado em nossos ministérios e igrejas, para que os pecadores possam ser convertidos, os santos edificados, o interesse da religião revivificado e o nome de Deus glorificado. Um grande avivamento se seguiu a tais reuniões. A influência de Edwards sobre Sutcliffe e seus amigos, que incluíam William Carey e Andrew Fuller, foi tal que este escreveu: alguns dizem que se Sutcliffe e alguns outros tivessem pregado mais de Cristo e menos de Jonathan Edwards, eles teriam sido mais úteis. Replicando em seguida: se aqueles que falam assim pregassem Cristo metade do que Edwards fazia e fosse metade tão úteis como ele foi, sua utilidade seria o dobro do que ela é. Por causa da profunda impressão do livro de Edwards, estes homens fundaram a Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho entre os pagãos, que se tornou a Sociedade Missionária Batista em 1792, sendo Fuller seu primeiro secretário. Certamente, esse é o livro que fez mais para promover a oração pelo genuíno avivamento que qualquer outro livro sobre este tema publicado na história da igreja. Era costume de sua igreja conceder o privilégio a qualquer pessoa, mesmo sem ser membro da igreja, para participar da ceia do Senhor, da igreja de Edwards. Quando Edwards disse que não ofereceria a ceia para quem não estivesse vivendo de forma cristã, foi demitido de sua igreja em 1750. Você já imaginou isso? Não é? O grande Jonathan Edwards, pregador, né? Por causa da pregação dele veio um grande avivamento, um homem inteligentíssimo. Como ele não concordava, né, com relação a todo mundo participar da ceia em sua igreja, a igreja o demitiu, a igreja botou ele para fora. Imagine isso, ter um Jonathan Edwards como pastor e mesmo assim desprezá-lo. Isso mostra o quanto, né, os homens são falhos. Como Lloyd Jones diz,
essa foi uma das coisas mais espantosas que já aconteceram. E deve servir como uma palavra de encorajamento para os ministros e pregadores. Lá estava Herbert, o altaneiro gênio, o poderoso pregador, o homem que estava no centro do grande avivamento. E todavia foi derrotado na votação de sua igreja por 230 votos contra apenas 23 a seu favor. E ele conclui: não se surpreendam, portanto, irmãos, quanto ao que possa acontecer com vocês em suas igrejas. Alguns anos depois, o líder do movimento escreveu um longo pedido de perdão a Herbert em um jornal de Boston por sua participação no processo. Depois da demissão, ele se tornou missionário aos índios Mohawk e Housatonic, um posto militar na fronteira das colônias em Stuttgart, Massachusetts. Foi lá que ele escreveu alguns de seus tratados teológicos mais importantes, tais como A Liberdade da Vontade, O Pecado Original, O Fim da Criação e a Verdadeira Virtude. Em 1757, aceitou a presidência do College of Nova Jersey, que agora é a Universidade de Princeton, em Nova Jersey. Mas, ao receber uma vacina contra a varíola, que estava sendo testada, Edwards veio a falecer em 22 de março de 1758. Olha que coisa interessante, né? A gente para pensar também, para meditar, né? Jonathan Edwards, o homem, muito superior àquele tempo, os maiores teólogos e filósofos pregadores, foi participar de uma campanha também para testar uma vacina. Que ele também queria o bem, né, da sua comunidade e tudo mais. Ele se ofereceu, né, como cobaia para testar a vacina. E aí ele teve uma reação e terminou morrendo por causa dessa vacina. E a gente fica pensando, né? Por que Deus não poupou a vida de Jonathan Edwards? Ele poderia produzir tanto ainda para a vinda de Deus? Não sabemos, né? Deus é Deus e faz como Ele quer, né, e como lhe apraz. Edwards e Sarah eram profundamente dedicados um ao outro. E entre suas últimas palavras estavam algumas para sua esposa, que ainda estava em Stuttgart. Ele disse: dê o meu mais bondoso amor para minha esposa e diga a ela que a excepcional união que tem subsistido entre nós por tanto tempo tem sido de tal natureza que eu creio ser espiritual e, portanto, continuará para sempre. Pouco antes de falecer, ele disse: confiai em Deus e não precisareis temer. Sarah escreveu depois uma carta a uma de suas filhas: que legado meu marido, seu pai, nos deixou. Pertencemos todos a Deus, e é assim que eu sou e amo ser. Sua última obra inacabada foi uma história da obra da redenção. Uma obra ambiciosa, onde ele argumentava que toda a história, desde a criação até a consumação, é subserviente à obra de redenção de Cristo. Há pelo menos dois destaques que podemos fazer. Um diz respeito à necessidade de avivamento em nossa época. Devemos temer e combater os excessos que ocorrem nesses avivamentos, que mesmo em Atos aconteceram, mas não eles. Como Erlos diz, pode-se observar que desde a queda do homem até os nossos dias, a obra de redenção em seus feitos tem sido realizada principalmente por extraordinárias comunicações do Espírito Santo. As Escrituras nos exortam a ser cheios do Espírito, Efésios 5,18, a provar os Espíritos, 1 João 4,1, e a não extinguir o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Edwards nos mostra que os avivamentos, a semelhança dos dons, são dádivas de Deus, 1 Coríntios 12,11, que não podem ser fabricados ou manipulados pelo homem, mas esperados na misericórdia e soberania de Deus. Entendeu isso? Não pode ser manipulado pelo homem. É obra de Deus. Como existem os falsos avivamentos, não podemos desprezar que há de fato o verdadeiro avivamento, que Deus pode trazer quando Ele, quiser. Momentos assim de pandemia, de
de tribulações, de problemas gerais para todas as nações, muitas vezes Deus se aproveita desse momento para trazer um grande avivamento no seu povo. Então oremos também por isso. Se for da vontade dele, ele o fará. A pobreza da reflexão moderna sobre Deus é evidente. Somos uma geração que perdeu a consciência da beleza, da glória do Senhor, quando comparada com o que podemos aprender daquilo que Herodes compartilha conosco. Ele diz: Deus é um Deus glorioso. Não há ninguém como Ele, que é infinito em glória e excelência. Ele é altíssimo Deus, glorioso em santidade, temível em louvores, que faz maravilhas. Seu nome é excelente em toda a terra, e sua glória está acima dos céus. Entre todos os deuses não há nenhum como Ele. Ele é a fonte de todo bem e uma fonte inextinguível. Ele é um Deus todo suficiente, capaz de proteger e defender, e fazer todas as coisas. Ele é o Rei da glória, o Senhor poderoso na batalha, uma rocha forte e uma torre alta. Não há nenhum como Deus, que cavalga no céu. O eterno Deus é um refúgio, e sobre ele estão braços eternos. Ele é um Deus que tem todas as coisas em suas mãos, e faz tudo aquilo que lhe agrada. Ele mata e faz viver. Ele leva ao túmulo e ergue de lá. Ele faz o pobre e o rico. Ele faz o pobre e o rico. Os pilares da terra são do Senhor. Deus é um Deus infinitamente santo. Não há nenhum santo como o Senhor. E Ele é infinitamente bom e misericordioso. Muitos outros adoram e servem como deuses. São seres cruéis, espíritos que procuram a ruína das almas. Mas este é um Deus que se deleita na misericórdia. Sua graça é infinita e permanece para sempre. Ele é o próprio amor, uma infinita fonte e um oceano dele. Que Deus levante em nosso tempo cristãos como Jonathan Edwards, apaixonados pela beleza divina, e que, como diz McNoll, redescubram sua cosmovisão fascinada pela glória de Deus. Você ouviu a biografia da tarde? Falamos sobre Jonathan Edwards. Espero que você tenha aprendido um pouco como eu aprendi mais uma vez, né? Relendo a biografia deste homem. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Possamos orar para que Deus traga um mover entre o seu povo, entre as pessoas, que elas se convertam e reconheçam que nada são, e a epidemia serve também para mostrar isso. O homem nada é. Estamos debaixo da soberana vontade de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, os irmãos aqui no Facebook, esse Manena entrou agora, Nina Santos, né? Compartilhem com os seus amigos o nosso canal Balaio Literário, se inscreva se você não está inscrito, né? Ative o sininho para você ser notificado quando tivermos vídeos novos, e que a gente possa chegar a 1000 inscritos neste mês. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Muito obrigado pela sua atenção. Temos também os irmãos do Instagram. Júlia Emanuele Pina disse oi, e Pastor Carlos. Amém. José Carlos também. Pastor José Carlos. Amém. Jonathan Edwards, compartilha aí, meu querido, né, entre seus membros da igreja, entre os seus grupos, né, que a gente possa compartilhar esses ensinamentos. Com certeza nos serve de exemplo, né, e nos humilha também dentro da nossa, né, soberba de achar que somos alguma coisa. Deus nos ajude, Deus nos oriente a cada dia. A gente possa orar para que essa quarentena passe o mais rápido possível e a gente volte às nossas atividades. Muito mais confiante em Deus, muito mais com a fé fortalecida, né, e crendo que Ele pode fazer, né, infinitamente mais além do que pedimos e além do que pensamos. Hoje à noite, de 8 às 9, devocional em família, esteja conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por ouvirmos e aprendermos mais sobre a vida de um servo de Deus que o Senhor usou com muita graça, com muita inteligência, com muita sabedoria.
Guarda-nos de todo mal, orienta-nos segundo a tua vontade. Guarda, Senhor, teu povo, Senhor da glória, nessa pandemia. E que em breve possamos retornar, Senhor, o mais breve possível, para continuar te louvando ali no templo da primeira igreja congregacional aqui em Guarabira e hoje também nos seus templos, adorando ao Senhor. Guarda-nos assim, abençoa nossas famílias, perdoa nossas falhas, Senhor, que temos, que são muitas, que o Senhor venha estar derramando a sua graça sobre as nossas vidas. É assim que oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus